O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos refletindo sobre o texto do Evangelho de São João. Esse trecho é parte do discurso do Pão da Vida, onde Jesus nos revela verdades essenciais sobre a nossa espiritualidade e sobre como podemos encontrar o caminho eficiente para a vida espiritual plena e autêntica. No início do texto, vemos a multidão procurando por Jesus depois de terem sido alimentados na multiplicação dos pães. Eles estavam fascinados pelo milagre que presenciaram e compreensivelmente desejavam mais. No entanto, Jesus os desafia a buscar não o pão que perece, mas o pão que dura para a vida eterna. Este é um chamado para nós também. Muitas vezes em nossa vida espiritual, buscamos bênçãos temporais, soluções imediatas para nossos problemas e confortos materiais. No entanto, Jesus nos chama a olhar além disso e a buscar aquilo que realmente sacia a nossa fome espiritual. Quando a multidão pergunta a Jesus o que devem fazer para realizar as obras de Deus, ele responde de maneira simples: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6,29. Este é o fundamento da nossa espiritualidade cristã. A fé em Jesus Cristo como enviado de Deus é o primeiro passo e o mais essencial. Isso nos ensina que a nossa vida espiritual não começa com nossas ações, mas com nossa fé. É a partir dessa fé que todas as nossas ações devem fluir. Portanto, cultivemos uma fé profunda em Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus e nosso Salvador. Queridos irmãos, a multidão, ainda presa a uma mentalidade material, pede a Jesus um sinal, mencionando o maná que seus antepassados comeram no deserto. Jesus então revela uma verdade profunda: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6,33. Ele está referindo-se a si mesmo como o pão da vida. Aqui, Jesus nos chama a reconhecer que Ele é o alimento espiritual que precisamos. Ele é a fonte de vida eterna, a resposta para a nossa fome e sede espirituais. Para nós, queridos irmãos e irmãs, isso significa que a nossa espiritualidade deve ser centrada em Cristo. Ele deve ser o foco de nossa adoração, nosso estudo, nossa oração, nosso serviço. Alimentar-se de Cristo significa nutrir-se de Sua palavra, participar dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, e viver de acordo com os seus ensinamentos. Contudo, Jesus promete: quem vem a mim jamais terá fome,
Quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Esta é a promessa de plenitude espiritual. Em Cristo, encontramos tudo o que precisamos para a nossa jornada espiritual. Ele nos oferece uma paz que o mundo não pode dar, uma alegria que não depende das circunstâncias e uma esperança que transcende a morte. Para experimentar essa satisfação plena, precisamos nos comprometer a viver uma vida de discipulado. Isso envolve uma caminhada constante com Jesus, buscando sua presença diariamente, confiando nele em todas as circunstâncias e obedecendo aos seus ensinamentos. Quando fazemos isso, descobrimos que ele realmente sacia nossa fome e sede mais profundas. Queridos irmãos, para vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus nesse trecho, podemos adotar algumas práticas espirituais. Por exemplo, leitura e meditação da Palavra de Deus. Reservar um tempo diário para ler e meditar a Sagrada Escritura, permitindo que a Palavra de Deus penetre em nosso coração e mente, transformando-nos à imagem de Cristo. Segundo, a oração constante. Manter uma vida de oração contínua, não apenas pedindo, mas também ouvindo e louvando a Deus. A oração nos conecta com Deus e nos permite perceber sua orientação em nossa vida. Terceiro, participação na Eucaristia. Frequentar a missa e receber a Eucaristia com reverência e gratidão, reconhecendo-a como verdadeiro corpo e sangue de Cristo, nosso alimento espiritual. Contudo, devemos estar sempre preparados. Busquemos a confissão, caso precisemos, antes de nos aproximarmos da Eucaristia. Quarto, vida comunitária. Envolver-se ativamente na comunidade cristã, participando de grupos de estudo bíblico, grupos de oração e atividade de serviço. A vida comunitária nos apoia e encoraja em nossa caminhada de fé espiritual. E quinto, o serviço aos irmãos. Viver a fé através de ações concretas de amor e serviço ao próximo, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o chamado de Jesus no Evangelho de São João é claro. Ele é o pão da vida e somente nele encontramos a verdadeira satisfação espiritual. Que possamos buscar não apenas as bênçãos temporais, mas a vida eterna que ele nos oferece. Que a nossa fé em Jesus Cristo seja a base de nossa espiritualidade, levando-nos a viver de maneira que reflita seu amor e graça. Alimentemo-nos de Cristo diariamente, encontremos nele a paz, a alegria e a esperança que transformam nossas vidas e nos capacitam a sermos testemunhas vivas do seu reino. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.